Isso foi usada pelo Espírito Santo para restaurar a unidade da igreja primitiva. Lemos que quando terminou, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. 12. Uma das dificuldades da maioria dos sanguíneos em permanecer durante muito tempo na liderança é sua imaturidade. A objetividade já lhes é custosa, e no calor da luta, então, ficam de tal forma envolvidos que, em vez de agirem como óleo sobre a água, transformam-se, eles mesmos, em fonte de irritação. Isso geralmente limita o efeito de sua liderança. Porém, tais tendências naturais não constam nesse relato do comportamento de Pedro. A única explicação reside no fato de que ele estava sendo controlado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo em Gálatas 2:8 prova que Pedro foi um líder eficiente nos primeiros dias da igreja. Paulo era um intelectual de aprimorada educação, mas nestas palavras prestou grande tributo à capacidade de liderança de seu amigo sanguíneo. Suas palavras, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, oferecem-nos o testemunho valioso de um contemporâneo quanto aos resultados miraculosos da transformação operada pelo Espírito no temperamento de Pedro. A falha de Pedro. Seria um erro pensar que, depois de Pentecostes, Pedro tivesse estado sempre sob controle do Espírito Santo. Certos cristãos idealistas estabelecem padrões tão irreais que é impossível mantê-los. Desanimados, alguns deixam então de trilhar o caminho do Espírito. Como veremos, o Novo Testamento indica que Pedro nem sempre agiu controlado pelo Espírito depois do dia de Pentecostes. Deus está interessado em todas as nossas experiências e ordena que andemos em santidade, mas não pretende castigar-nos a cada falha. Na Bíblia, o rei Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus não porque fosse perfeito, mas porque se arrependeu depois de pecar e voltou-se contrito para Deus, a fim de ser perdoado e restaurado à sua graça. Deus não deixou de abençoar o rei após seus grandes pecados, mas enviou convicção por intermédio do profeta Natã e recebeu Davi de volta à comunhão. Até mesmo Elias sentiu-se certa vez tão deprimido que pediu a Deus para deixá-lo morrer. O Senhor perdoou ao grande profeta e usou-o de forma magnífica depois disso. O cristão não consegue escapar dos impulsos da carne, por isso Gálatas 5:16 insiste conosco: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse desafio não foi lançado aos incrédulos, mas aos crentes. Em vez de ficarmos deprimidos por causa de nossos pecados, permitindo que a carnalidade nos avilte, devemos, se pecarmos, recorrer imediatamente à confissão, conforme em João 1:9, e assim desfrutar o perdão e o esquecimento de nossos pecados por parte de Deus. Pedro voltou a ser Simão, o sanguíneo, e o apóstolo Paulo relata em Gálatas 2 como isso sucedeu. Parece-nos que quando Pedro esteve com Paulo em Antioquia, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, porque a igreja tinha muitos convertidos gentios. Mas, quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. O apóstolo Paulo diz que nisso não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. GL 2:14. De alguma forma Pedro reverteu-se em Simão, o sanguíneo, devido ao medo. O medo dos homens é uma característica bastante sanguínea. Pedro não queria desagradar a seus amigos, separou-se, portanto, dos irmãos gentios, e isso com certeza os ofendeu. Não que Deus tenha deixado de usar a vida de Pedro, pois suas duas epístolas foram escritas muito tempo depois. Sugere, porém, que mesmo cristãos amadurecidos e repletos do Espírito precisam examinar-se sempre para que também eles não andem momentaneamente na carne. A maturidade de Pedro. A maturidade espiritual de Pedro é comprovada em muitas ocasiões posteriores a essa. Mas talvez a ocasião mais destacada seja a mansidão por ele demonstrada quando o apóstolo resistiu-lhe face a face. GL 2:11. Em vez de se ressentir da repreensão de Paulo, demonstrou uma apreciação repleta de amor. Em sua segunda epístola, escrita já no final da vida, encontramos este tributo caloroso ao apóstolo Paulo, vindo da pena de um Pedro sanguíneo: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. 2 Pí 13:15.
Pedro recomenda ainda a leitura das epístolas de Paulo, e no versículo 16 as equipara às escrituras do Antigo Testamento. Este é provavelmente o maior tributo que um judeu cristão poderia render a outro, reconhecer a obra de Deus na vida de Paulo, tanto quanto na vida de Moisés, Davi, Daniel e Samuel. A transformação do apóstolo sanguíneo demonstra que Deus pode lhe tornar o tipo de pessoa que Ele quer que você seja. Mostra-nos também que para toda e qualquer tendência à fraqueza, mesmo aquelas cuja intensidade tenha sido aumentada pelo hábito, existe uma cura. Deus, o Espírito Santo, possui uma força para cada uma das falhas do sanguíneo. Este, como todos os outros cristãos, precisa continuamente dar ouvidos à admoestação. Deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. 5. Paulo, o colérico. O personagem bíblico que melhor ilustra o temperamento colérico é o apóstolo Paulo. Ele é, também, o melhor exemplo desse temperamento quando transformado. Paulo é de fato excelente modelo da maneira como o Espírito Santo modifica uma pessoa de vontade férrea, após sua conversão. Poucas de suas atividades anteriores e conversão são reveladas nas Escrituras, e mais de 95% das experiências de que temos conhecimento ocorrem após ter ele recebido a plenitude do Espírito Santo. No entanto, esse homem caminha pelas páginas de Atos com os passos pesados do colérico. Um colérico transformado, sim, um colérico controlado pelo Espírito, sim, mas, a cada passo, sempre um colérico. Antes de entrar em um estudo detalhado da vida desse apóstolo, examinemos as características da pessoa com esse tipo de personalidade. O colérico é um ativista prático, para quem tudo na vida é utilitário. É um líder natural, obstinado e muito otimista. Seu cérebro está sempre fervilhando de ideias, projetos ou objetivos, que geralmente são realizados. Como o sanguíneo, o colérico é extrovertido, mas não tão intensamente. Embora tenha uma vida altamente produtiva, trazem-se algumas fraquezas naturais bastante sérias. É autossuficiente, impetuoso, genioso e tem uma tendência à aspereza e até mesmo à crueldade. Ninguém é tão mordaz e sarcástico quanto o colérico. Esse temperamento produz bons diretores de empresas, generais, construtores, soldados voluntários, políticos ou administradores, mas geralmente os torna incapazes de executar trabalhos minuciosos e precisos. Saulo de Tarso não possuía apenas o temperamento tipicamente colérico, mas também uma aprimorada educação e muita religiosidade. Não deveria, portanto, nos surpreender o fato de, a primeira vez em que ele surge no cenário bíblico, estar participando do apedrejamento de Estevão, primeiro mártir cristão de que temos notícia. Depois do magnífico sermão proferido por Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo, os líderes religiosos hostis atacaram-no. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Atos 7:54. Quando Estevão revelou-lhes sua visão dos céus e do Senhor Jesus sentado à destra do trono de Deus, a Bíblia nos diz que eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 7:57-58. Alguns comentaristas sugerem que o fato de colocar as roupas aos pés de Saulo indicaria ser ele o líder do grupo. Outros estudiosos sugerem que ele era membro do Sinédrio, o conselho seleto de 70 anciãos de Israel. Era uma honra e um alto privilégio pertencer a esse conselho e, especialmente para o jovem, era algo fora do comum. Essa ideia é inferida de Atos 26:10, quando o apóstolo reconhece que em sua mocidade testemunhara contra os cristãos de Jerusalém perante os principais sacerdotes. Saulo votara que os mesmos fossem condenados à morte. De qualquer forma, Atos 8:1 demonstra que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Cruel. A partir dessa primeira agressão, Saulo continuou seu caminho implacável e cruel, tão característico do colérico. Na maioria dos ditadores e criminosos deste mundo esse tem sido o temperamento predominante. Mostrar compaixão é uma das coisas mais difíceis de aprender para o cristão com essas características. Ele é geralmente rude, sarcástico e tem a língua muito ferina. Em uma exposição, dois casais resolveram permitir que suas caligrafias fossem analisadas por um computador,
E o colérico do grupo foi o primeiro a se oferecer. Sua esposa e os amigos de mais de 20 anos de convivência caíram na risada quando leram no cartão: "Você tem uma tendência muito forte para a rudeza e o sarcasmo." As risadas espontâneas revelaram que o computador tinha acertado. Em geral, é fácil saber quando um colérico está cheio do Espírito Santo, porque sua linguagem estará temperada de graça e bondade motivada pelo Espírito, em vez de apresentar comentários cortantes ou mordazes. Isso também se aplica aos seus atos. Saulo, o colérico, marcha cruelmente por meio dos primeiros capítulos de Atos, liderando a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Seu ódio pelos cristãos e a tentativa implacável de destruí-los eram aparentemente inspirados pela religião. A história demonstra que muitos coléricos perpetuam atos desumanos em nome da religião. Alguns usaram até mesmo o cristianismo como capa que santificasse sua ira e justificasse seus atos odiosos. A Bíblia descreve Saulo ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A maioria dos coléricos tem forte tendência à astúcia e à ardileza quando motivados pelo ódio ou pela intolerância. Saulo, motivado por essa tendência, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Atos 9:1-2. Com esses documentos das autoridades em mãos, Saulo tornou-se um vigilante ameaçador, com poder de vida e morte sobre os inimigos do povo. Certo homem que vivia em Damasco na época, Ananias, reconheceu saber quanto mal Saulo fizera. Em razão dessa brutalidade anterior, hesitou a princípio em acreditar na mensagem do Espírito Santo de que aquele poderoso inimigo tivesse se convertido. Isso é quase tudo que sabemos das atividades pré-cristãs de Saulo, mas já é o suficiente para estabelecer seu temperamento natural como colérico. Sem dúvida havia um temperamento secundário, como em todas as pessoas. Às vezes é difícil determinar o segundo temperamento, como dissemos no capítulo 3, mas no caso de Paulo era, provavelmente, o melancólico. Isso deduzimos de seus dotes mentais brilhantes, refletidos por seus escritos. Mas, contrários aos de muitos teólogos melancólicos que o seguiram, os registros de Paulo eram práticos, indicando a predominância das características do colérico. Os temperamentos basicamente melancólicos, veremos mais tarde, costumam ser mais teóricos ou filosóficos, desprovidos de praticidade. Deduzimos das passagens já citadas diversas tendências coléricas em Saulo de Tarso. Por instinto era líder zeloso e ativo, era indivíduo zangado, hostil e amargurado que respirava ameaças e morte. Além disso, era implacavelmente cruel. De qualquer modo, Saulo seria um grande líder, fosse ou não cristão. Seu encontro com Jesus no caminho de Damasco mudou a direção de sua liderança, mas não a diminuiu. Pelo contrário, o Espírito Santo usou essa capacidade como força dinâmica para a glória de Jesus Cristo. É importante lembrarmos que Deus não apaga o temperamento quando nos enche de seu Espírito, pois cada um mantém a própria individualidade. Em vez disso, o Espírito Santo reorienta nossas forças para a glorificação de Deus e tempera nossas fraquezas, vencendo-as com as características do homem que anda no Espírito. Saulo, transformado em Paulo, tornou-se exemplo clássico do temperamento colérico controlado pelo Espírito Santo. Força de vontade. Uma das maiores vantagens do indivíduo de temperamento colérico está em sua grande força de vontade. Dirigida corretamente, essa força o torna uma pessoa muito bem-sucedida. Em geral, os coléricos obtêm sucesso em qualquer profissão que escolham e não porque tenham maiores dotes mentais que os indivíduos de outros temperamentos. Seu sucesso pode ser atribuído à determinação e não à capacidade inata. Quando outros abandonam um projeto ou alguma tarefa, o colérico persiste com tenacidade até atingir o alvo. O apóstolo Paulo se refere a isso em 1 Coríntios ao descrever os padrões da autodisciplina. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que,
Depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Essa citação mostra de várias maneiras a força de vontade de Paulo. Aí está uma indicação de que ele em tudo se dominava. Sua atividade não era do sanguíneo, que não precisa de um propósito para satisfazer-se, porque a simples alegria de estar em atividade já o contenta plenamente. O apóstolo colérico corria não sem alvo. Isso indica que sabia para onde ia, tudo que fazia tinha um propósito e um significado. Também indica que não abusava de seu corpo. Esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo. Não se pode imaginar um apóstolo obeso ou intemperante, mesmo na sociedade mais opulenta de hoje. O mesmo apóstolo foi quem nos revelou um segredo importante sobre como obter vitória sobre as fraquezas. Ele sabia que a autodisciplina começa na mente. Se você não resolver que vencerá determinada dificuldade, provavelmente jamais conseguirá vencê-la. Em 2 Coríntios 10, Paulo descreve o poder espiritual que reside na carne do crente, isto é, em seu corpo. Levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. O cristão disciplinado tem um bom propósito em sua mente, o qual produz sentimentos positivos em seu coração. Isso é importantíssimo, pois o Senhor Jesus disse: como um homem pensa em seu coração, assim ele o é. O sucesso na vida cristã começa na mente, e esta é formada pela vontade. Quem ceder às próprias fraquezas, desculpando-as e mimando a si mesmo, não mudará. Somente apoiando-se na verdade de que tudo posso naquele que me fortalece é que se obterá a vitória na batalha do temperamento. FP 4:13. Essa imensa força de vontade fez do apóstolo colérico uma pessoa muito dinâmica e marcante. Ele era decidido e extremamente motivado, com a capacidade de também motivar e dirigir outras pessoas. Parece-nos infatigável e cheio de fé. A obstinação oferece, porém, alguns perigos. Muitas vezes um colérico cristão é considerado grande homem de fé quando na realidade sua fé é uma forma exagerada de autoconfiança. Uma das grandes dificuldades dos que possuem essas características está em confiar mais no temperamento do que no Senhor. É necessário se lembrar que o sucesso na vida espiritual não provém de sua força ou seu poder, mas pelo meu espírito, conforme diz o Senhor. Paulo conhecia bem sua necessidade dos recursos divinos. A característica principal do apóstolo colérico, sua persistência, e admirável quando dirigida pelo Espírito Santo. Mas essa perseverança poderá também distanciar o cristão colérico da vontade de Deus. Embora alguns de meus mais respeitados amigos crentes pensem que o apóstolo Paulo não tenha revelado falhas sérias após se converter, acredito que a Bíblia nos relata um incidente em que sua conhecida persistência parece mal dirigida. Chegando ao fim de sua terceira viagem missionária, em Atos 20, Paulo resolveu se apressar para chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. Não temos aqui indicação alguma de que fosse vontade do Espírito Santo. Era um desejo forte, com um alvo duvidoso, que cresceu e transformou-se em uma vontade resoluta e compulsiva. Em vez de visitar a igreja de Éfeso, ele convidou os presbíteros para ir encontrá-lo em Mileto. No versículo 22 ele diz: compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. O espírito de Paulo desejava terminantemente ir para Jerusalém. Não há indicação de que tenha pedido a orientação do Senhor para isso, mas sim de que tenha feito seus planos de acordo com o próprio desejo. Essa história mostra como até mesmo o cristão amadurecido pode se desviar da vontade de Deus, colocando a própria vontade acima da do Senhor. No versículo 23 vemos que Paulo já sabia das consequências, pois em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Entretanto, a advertência não o deteria, pois disse: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. O Senhor queria que Paulo acabasse sua carreira com alegria, mas não lhe revelou a hora nem o lugar. Se Deus quisesse que ele fosse a Jerusalém, quem lhe asseguraria não seria a determinação do apóstolo e sim a graça divina. Não quero ser dogmático a respeito de Paulo ter ou não se afastado realmente da vontade perfeita de Deus, indo para Jerusalém, embora pessoalmente eu ache que sim. Mas não há dúvida de que sua atitude foi carnal, não espiritual.
Creio que às vezes os crentes tendem a perder muito do deleite espiritual, não por errarem, mas por fazerem a coisa certa de maneira errada. Isto é, resolvem algo e não perguntam a Deus, porque têm medo que Ele lhes diga não, prosseguem então por conta própria. Mesmo que dê certo no fim, indagamos se tais pessoas não seriam bem mais felizes se atendessem à advertência: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, em vez de arquear suas costas coléricas e obstinadamente seguir as próprias diretrizes. Com toda certeza, o Espírito Santo revelou sua vontade quanto à viagem a Jerusalém em Atos 21, pois, quando Paulo chegou a Tiro, o Espírito Santo avisou por intermédio dos discípulos, que ele não deveria subir a Jerusalém. Paulo não deu ouvidos e prosseguiu obcecado. Alguns dias mais tarde, em Cesareia, hospedaram-se em casa de Filipe, o evangelista. Um profeta da Judeia, Agabo, tomou a cinta do apóstolo e amarrando os próprios pés e mãos disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Os demais crentes, ouvindo isso, imploraram a Paulo que não fosse. Mas este recusou-se a ouvi-los. A Bíblia nos conta que, como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Ou todos esses discípulos e profetas estavam errados, ou Paulo estava errado. Os coléricos são teimosos e têm uma vontade de ferro. Precisam aprender que, quando pessoas espiritualmente motivadas recomendam uma mudança de direção, seria melhor se procurassem conhecer a vontade do Espírito Santo sobre o assunto. Isso é difícil para coléricos, pois crescem e vivem sempre em oposição. Quanto mais nos colocamos contra um deles e procuramos obstruir suas atividades, mais fortemente obstinados se tornam para seguir em frente. Um médico cristão descreveu 2 tipos de respostas à oposição, demonstrados por 2 pastores, seus amigos, um sanguíneo, o outro colérico. Quando o primeiro sofria alguma oposição, saía para conversar pessoalmente com seu oponente e oferecia-lhe um cafezinho. Sua insegurança o motivava a usar seus dotes de carisma a fim de induzir seu opositor a um espírito de cooperação. Já o segundo reagia de forma distinta, esforçando-se por dobrar seu oponente, firmando-se mais em sua posição. Constitui uma tentação constante para os crentes coléricos resolver algo e insistir naquilo persistentemente, sem antes verificar se é ou não da vontade de Deus. Esse comportamento pode produzir um obreiro aparentemente produtivo, mas não faz um crente feliz, nem proporciona o melhor uso de seus talentos. O colérico cheio do Espírito Santo sempre alcançará maior êxito do que o colérico carnal. Como em todos os outros temperamentos, esse precisa muito da plenitude do Espírito Santo. De outra forma, enfrentará diversas dificuldades que certamente seriam evitadas, como no caso do apóstolo Paulo. Conhecemos bem a história do que ocorreu com o apóstolo colérico quando, mais colérico do que apóstolo, recusou-se a dar ouvidos à admoestação do Espírito Santo e subiu a Jerusalém. Um pecado sempre leva a outro, e encontramos Paulo rapando a cabeça e fazendo um voto israelita a fim de agradar aos judeus. Em geral, o colérico não é tentado a transigir, mas torna-se vulnerável quando pensa que, cedendo a um pequeno erro, pode fazer acertadamente algo muito superior. Pode ser que esse tenha sido o pensamento de Paulo quando subiu a Jerusalém e observou o costume judaico, pois ele tinha um desejo imenso de alcançar os judeus para Cristo. Deus chamara Paulo para um grande ministério entre os gentios, e ele o cumpriu. Seu espírito nacionalista, entretanto, o fazia sentir-se também responsável por seu povo, o que é recomendável e compreensível. Sem dúvida, pensou que se submetendo àquele ritual judaico, para ele sem significado, ficaria bem visto pelos judeus de Jerusalém, abrindo, ali, uma porta para a pregação do Evangelho. Paulo aprendeu, e todo cristão deve aprender com essa experiência registrada em Atos 20 e 22, que não funciona fazer algo errado, mesmo com o fim de alcançar um bom objetivo. Em outras palavras, é sempre errado cometer um erro. A desobediência demonstra incredulidade e falta de confiança de que Deus é quem abre o caminho para que preguemos em Jerusalém, falemos a uma grande multidão ou apenas uma pessoa. Deus, que pode usar a ira dos homens para seu louvor, não precisa de nosso pecado para revelar sua graça.
O apóstolo colérico pagou caro por esse curto período de obstinação. Foi encarcerado em Jerusalém, e então transferido para Cesareia, onde ficou cerca de 2 anos. Aprendeu uma lição importante com essa experiência pessoal, lição que todos os coléricos cristãos lucrariam muito em aprender: entregar sua força de vontade a Deus, que não comete erros na direção de suas vidas. Certamente essa crise de teimosia foi confessada, embora não tenhamos nas Escrituras indicação disso, pois vemos que Paulo, depois desse período de vacilação, continua seu ministério com produtividade e utilidade, nas mãos do Espírito de Deus. Assim como na vida de Pedro, o sanguíneo, observamos na vida do apóstolo colérico que Deus não guarda rancor, mesmo quando pecamos. Deus continuou usando esse homem de maneira poderosa na prisão, testemunhando a governadores, reis e, finalmente, ao próprio César. Muitas epístolas de Paulo foram escritas depois daquela demonstração de temperamento dominado pela carne. O reatamento com Deus é uma experiência instantânea e acessível a todo crente que reconheça seu pecado e se entregue novamente ao Senhor. Agressivo. A ira e a agressividade são características do temperamento colérico que aparecem pouco na vida de Paulo após a conversão, ao contrário do que acontecia antes, quando tais sentimentos o motivavam. Um desses casos é relatado em Atos 15, no início da segunda viagem missionária. Parece que Paulo e Barnabé haviam levado com eles João Marcos, sobrinho de Barnabé, na primeira viagem, mas o jovem os deixou ao chegar a Perge, Atos 13:13. Por essa razão, Paulo resolveu terminantemente que o jovem não os acompanharia na segunda viagem. Um colérico não tolera desistentes. É intolerante com aqueles que não mantêm o ânimo e a força em face da adversidade. Mas Barnabé, melancólico fleumático, insistiu que Paulo deixasse o seu sobrinho acompanhá-los. Isso era típico de seu temperamento, pois era um amigo leal, um indivíduo que se sacrificaria a fim de dar ao rapaz mais uma oportunidade. Paulo manteve-se inflexível. O versículo 39 indica que tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Alguns crentes gostam de interpretar esse trecho como uma maneira maravilhosa de o Espírito Santo motivar o início de 2 viagens missionárias em vez de uma só, mas essa explicação exclui o ponto principal. O Espírito Santo não precisa de desavenças entre irmãos para cumprir sua vontade. Quando cheios do Espírito, não somos contenciosos, irados, agressivos ou isentos do Espírito de perdão. Pode ser que não fosse da vontade de Deus que Paulo e Barnabé viajassem juntos, porque não há dúvida de que ele abençoou essa segunda viagem e também a Silas, o novo companheiro de Paulo. Mas podemos ter certeza que o Espírito Santo não tinha necessidade de uma explosão colérica da parte de Paulo para precipitar tal decisão. Outra erupção de ira do apóstolo colérico se encontra em Atos 23. Paulo fora preso e levado perante o Sinédrio. Começara seu discurso de defesa: tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência, quando Ananias, o sumo sacerdote, mandou que os homens que estavam junto de Paulo lhe batessem na boca. A reação instintiva do agredido foi replicar: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me manda ferir? É verdade que o apóstolo pediu desculpas ao saber que injuriara o sumo sacerdote, mas sua tirada contra a injustiça foi uma expressão típica da agressividade do temperamento. Esse episódio foi mencionado aqui, não para desmoralizar o grande apóstolo, mas para mostrar que um colérico, mesmo cristão, tem ira um problema. Não é preciso ser dominado por ela, pois é possível vencê-la pelo poder do Espírito Santo, no momento em que a reconhecemos como pecado, a confessamos e pedimos que Deus a remova. E é necessário repetir essa confissão a cada vez que nos irarmos. Quando, assim como Paulo naquela ocasião, se age por vontade própria, volta-se ao domínio da carne. Só andar no Espírito pode remediar essa falha. Feliz o colérico, e aqueles que o cercam, que estiver disposto a reconhecer imediatamente sua ira como pecado, não ceder à tentação de justificá-la e pedir a Deus a paz de uma vida cheia do Espírito Santo. Autossuficiente. Como resultado de sua imensa força de vontade, o colérico é muito autossuficiente. Essa independência se evidencia conforme o indivíduo se torna bem-sucedido.
Vemos a autossuficiência do apóstolo no fato de lhe recusar pagamento por seu trabalho pastoral, apesar de reconhecer que era lícito e justo receber remuneração. Sempre que ia servir em alguma cidade, exercia sua profissão de fabricante de tendas. Atos 20:34. Não há nada de errado em um homem sustentar-se, mas essa é uma reação típica do colérico. É raro alguém com esse caráter se apresentar para receber auxílio-desemprego. Nesse caso, lembro-me de meu pai, que tinha razoável estoque desse temperamento. Durante o tempo da depressão econômica nos Estados Unidos, foi-lhe impossível obter um emprego. Seu talento para reparos mecânicos não só era inútil para fábricas de automóveis, que àquela altura estavam fechadas, como também o fato de não ter uma das pernas complicava ainda mais suas possibilidades de obter trabalho. Durante os 10 meses em que tinha o direito de receber auxílio-desemprego, meu pai se recusou a aceitar aquele dinheiro, a não ser que pudesse fazer algo para merecê-lo. Diante disso, a agência de desemprego permitiu que ele fizesse a entrega em domicílio de alimentos que o governo destinava a pessoas que não tinham condução, e só então ele aceitou a ajuda. Devido a esse sentimento de independência, o colérico não tem medo de ficar sozinho, pelo contrário, muitas vezes é chamado de solitário. Não que não goste de outras pessoas, mas na maioria das vezes prefere fazer as coisas por si mesmo. Percebemos em Paulo essa tendência, quando este se viu sozinho na cidade de Atenas, uma comunidade cética e idólatra. A maioria das pessoas procuraria passar despercebida até que chegassem reforços mas não o apóstolo Paulo. Em Atos 17, vê-se que seu coração ardia com tal intensidade diante da situação dos atenienses que passou a argumentar com o povo, e quando uma multidão se reuniu, foi levado ao Areópago a fim de fazer um discurso para a elite da cidade. Já estive em Atenas e vi as ruínas da Acrópole. Era um centro magnífico da religião pagã na época de Paulo. Provavelmente de pequena estatura, o apóstolo deve ter parecido minúsculo ao lado daquelas enormes estruturas rochosas enquanto declarava a verdade sobre o Deus desconhecido. Nada intimidado por sua posição solitária, proclamou o que consideramos um dos mais brilhantes exemplos de oratória de púlpito. Embora a aceitação por parte dos ouvintes não tivesse sido surpreendentemente grande, a Bíblia diz que alguns homens juntaram-se a ele e creram. Atos 17:34. Esse espírito de autossuficiência e independência pode limitar o efeito do colérico cristão porque este não sente de imediato a necessidade de um relacionamento de culto a Deus e de dependência do Espírito Santo. Ele se mostra geralmente tão capaz e eficiente agindo por si mesmo, que os aplausos das pessoas atiçam sua vaidade e o tentam a prosseguir no trabalho cristão à revelia do poder de Deus. Somente ao reconhecer sua total incapacidade ao agir sem o Espírito Santo é que poderá usar de sua força de vontade em uma vida devocional disciplinada, que produz um servo de Deus cheio de poder. A conversão de Paulo tipifica as medidas extremas frequentemente necessárias para forçar o colérico adulto a se humilhar e receber a Jesus Cristo. Não sabemos ao certo se Paulo tinha ouvido o Evangelho antes do sermão de Estevão. Porém, provável que ele tivesse algum conhecimento do que se ensinava, já que alimentava um ódio tão intenso que o levou a perseguir os cristãos. Nosso Senhor também sugere isso ao dizer a Paulo: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Atos 26:14, indicando que este já se achava há algum tempo sob convicção. A autossuficiência dessa personalidade parece criar uma resistência muito grande ao reconhecimento da necessidade do Espírito Santo. A saudosa Henrietta Mears, uma das maiores educadoras cristãs do nosso tempo, costumava dizer: nunca deixe um adolescente seguir em frente sem que já conheça Jesus Cristo. Ela sabia que muitos meninos, especialmente os coléricos que ainda não conhecem a Cristo, quando chegam ao final do ensino médio, provavelmente não responderão ao Salvador até que as dificuldades da vida os levem a dobrar os joelhos. Isso talvez explique as medidas extremistas que o Senhor tomou ao mandar uma luz do céu que cegou Paulo, para então falar-lhe de forma audível. Atos 9:1-8. Só quando humilhado pelas adversidades é que o colérico responde ao convite gracioso de receber o dom da vida eterna de Deus. Dinâmico. Outra característica do temperamento colérico demonstrada pelo apóstolo Paulo é sua capacidade inata para a liderança. Isso ficou evidenciado em suas atividades no Conselho de Jerusalém, o Sinédrio,
assim como em sua primeira viagem missionária, quando ele e Barnabé formaram a primeira equipe missionária, Atos 13. Barnabé era o cristão mais antigo que convidara Saulo, recém-convertido, para trabalhar com ele na igreja de Antioquia, Atos 11, 25 a 26. Porém, ao saírem da ilha de Chipre, o grupo passou a ser designado Paulo e seus companheiros Atos 13 e 13, o que indica que as rédeas da liderança tinham passado para outras mãos. Daí em diante ficou sendo Paulo e Barnabé. Essa capacidade de comandar destacou-se em diversas ocasiões, uma das quais se deu quando Paulo e Silas encontraram a Pitonisa. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Atos 16 e 18. Essa liderança agressiva, claramente iniciada pelo Espírito Santo, caracteriza o ministério do apóstolo colérico. Encontramos outra ilustração em Atos 27, 21 a 25. Paulo estava sendo levado preso a bordo de um navio com destino a Roma. Em meio a uma furiosa tempestade, os guardas estavam prestes a matar todos os prisioneiros devido ao costume romano que exigia o pagamento pelos que fugissem. Paulo disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Atos 27, 21 a 25. Somente um colérico cheio do Espírito poderia reagir dessa forma. O prisioneiro assumiu a autoridade do navio e salvou a vida dos que o aprisionavam. Isso foi mais que uma resposta intuitiva a uma situação desafiadora, foi confiança em Deus, induzida sobrenaturalmente. Essa ousadia caracterizou o apóstolo em toda a sua vida. Ele é talvez a testemunha mais arrojada de que temos notícia na história da igreja. Em Atos 22 vemos como proclamou com coragem, perante os judeus que odiavam a Cristo, seu relacionamento com o Salvador. Esse sermão foi interrompido pela ira do povo, criando-se um tumulto que só foi abafado pela presença do comandante da força dos romanos. Como prisioneiro, Paulo defendeu-se corajosamente perante Tertúlio, o governador, perante Félix, que tomou o lugar de Tertúlio, e perante Agripa, o rei dos Herodianos. Em cada um dos casos, ele desafiou pessoalmente o rei ou governador com sua mensagem. Paulo era um poderoso pregador da palavra de Deus. Temos outra ilustração vibrante do testemunho ousado do apóstolo quando, na prisão em Roma, ele testemunha constantemente para seus algozes e quaisquer outras pessoas que lhe dessem atenção. Em Filipenses 4:22, ao mandar saudações à igreja de Filipos, ele disse: todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Como será que alguns do palácio de César tornaram-se santos? Ora, se todos aqueles que ouvem e recebem o evangelho se tornam santos, concluímos que alguns se converteram por meio dos soldados romanos acorrentados a Paulo durante sua prisão em Roma. Enquanto aguardava julgamento, o prisioneiro geralmente tinha um carcereiro acorrentado a seu pulso. O apóstolo não deixaria de proclamar sua fé com toda a ousadia a seus guardas. Tal testemunho destemido, inspirado pelo Espírito Santo, certamente produziu frutos na própria casa de César. Prático. Em geral, o colérico possui poucas características estéticas, mas é muito prático. Para ele, as decisões da vida têm de ser tomadas com um propósito utilitário. É por isso que acha tão difícil relaxar-se e divertir-se em companhia da família. Muitos coléricos modernos estariam dispostos a trabalhar até a morte a fim de prover, dos melhores benefícios materiais, suas famílias, embora as mesmas não mais desejassem do que seu amor e sua convivência. Os escritos do apóstolo Paulo estão repletos de comentários práticos, como o leitor observará nos últimos 2 ou 3 capítulos de cada uma de suas epístolas. Suas cartas geralmente seguem um sistema de instrução doutrinária na primeira parte, respostas a perguntas que teriam sido feitas por crentes,
e exortações práticas no fim. No código de cores que uso para a marcação de minha Bíblia, indico com a cor laranja os mandamentos. Os últimos capítulos das epístolas paulinas estão quase cobertos desse tom. Esses mandamentos têm usos extremamente práticos para o crente. Não é difícil descobrir o pregador colérico, pois seus sermões transbordam de implicações práticas. Melancólicos costumam enfatizar a teologia e gostam de assuntos abstratos, enquanto os sanguíneos são conhecidos por sua oratória e emotividade. Vivemos em uma época ligada ao lado prático da vida, e isso talvez explique por que a maioria das igrejas em fase de crescimento é pastoreada por coléricos. Há algumas exceções notáveis, mas a maior parte das pessoas se deixa atrair facilmente pelo homem que ensina a palavra de Deus em termos simples, com aplicações objetivas à vida. Essas características práticas dos pregadores coléricos podem levá-los a pregar sermões mais longos do que o normal. Entretanto, geralmente conseguem se sair bem, porque falam com rapidez e conservam os ouvintes interessados o bastante, mantendo mesmo os cristãos comodistas atentos durante seus discursos longuíssimos. Essa inclinação faz deles comunicadores compulsivos, pois sabem, do ponto de vista prático, que somente o Evangelho resolverá os problemas da humanidade. Essa talvez tenha sido a motivação do apóstolo Paulo em Troade, em sua terceira viagem missionária. No domingo, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite ate 27. Provavelmente o domingo era dia de trabalho, por isso eles poderiam ter se reunido no início da noite, e Paulo pregou durante 4 ou 5 horas. Um jovem chamado Eutico cochilou e caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. O apóstolo colérico, em nada intimidado por essa tragédia, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados. Ele está vivo." Paulo dessa vez pregou mesmo até a morte, mas nem a morte fez parar o apóstolo impulsivo, comunicativo e colérico. Muito pelo contrário, voltou à pregação, então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Um dos líderes de nossa igreja comentou em tom de brincadeira, embora talvez com seriedade, que meu sermão do domingo anterior fora um tanto longo. Minha esposa marcara no relógio 1h10, o que é bem raro para mim. Eu respondi: "Mas não sou tão ruim como Paulo, nunca matei ninguém de tanto pregar." Ao que meu amigo replicou com sabedoria: "Pastor, quando o Senhor puder fazer o mesmo que Paulo fez após matar o moço com a pregação, poderá realizar sermões tão compridos quanto quiser." Fica claro que Paulo não era apenas um apóstolo colérico, mas um colérico cheio do Espírito Santo, com um profundo desejo de ensinar as verdades de Deus a pessoas que, possivelmente, nunca mais tornaria a ver nesta terra. Líder de campanhas. Os coléricos nasceram com o dom de fazer campanhas. São os primeiros da comunidade a instigar movimentos reformadores. Quando observam injustiças sociais, não só ficam comovidos, como reagem imediatamente. Vamos nos organizar e fazer alguma coisa a respeito disso. Depois de observar essa personalidade por muitos anos, concluí que suas campanhas não são motivadas tanto por sentimentos de piedade como por uma tendência para a ação. Em geral, o colérico empenhado em uma campanha é teimoso, indiferente às opiniões e aos sentimentos alheios. É o único tipo de temperamento que realmente não se importa com o que os outros pensam. Essa tendência torna-se mais pronunciada com o passar do tempo, sobretudo se o indivíduo experimentar certo grau de sucesso em seu campo. Os cristãos têm a tendência de decidir por si mesmos o que assumem como certo e de prosseguir inarredáveis seus caminhos, não levando em conta quem ofendem ou pisam. Essa pode ser uma característica recomendável quando motivada por objetivos ou situações que a justifiquem, mas às vezes se trata de mera autoindulgência camuflada de espírito cristão. Lendo Gálatas 2, podemos compreender melhor a conduta de cruzado, um tanto obstinada, do apóstolo colérico. Já vimos a mesma experiência anteriores, do ponto de vista de Pedro, o sanguíneo, que teve comunhão com os gentios cristãos até que os judeus cristãos chegassem da Judeia. Então, com medo de ofendê-los, ele se distanciou dos irmãos gentios e seus costumes. O fato de Paulo ser um dos crentes mais jovens,
de estar na presença dos anciãos da igreja, e de ter suas palavras examinadas com cuidado, não o impediu de agir. Ele notou que os crentes gentios foram ofendidos por Pedro de maneira contrária à verdade do Evangelho, e resistiu-lhe face a face, por sua atitude condenável. Paulo disse ainda que isso ele fez diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? A possibilidade de ser ridicularizado ou de alguma outra forma repreendido pelos presbíteros não foi considerada por Paulo. Ele vira uma injustiça e fora movido a corrigi-la. Não consigo deixar de imaginar que a grande nuvem de testemunhas, que tem uma compreensão melhor da verdade desde que estiveram com o Senhor, estivesse aplaudindo Paulo. A maioria dos cristãos nessas circunstâncias, quando havia necessidade de repreensão, tende a ficar calada, ou então a ir embora e criticar a pessoa pelas costas. É sempre mais proveitoso sermos honestos com os irmãos em Cristo. Muitas vezes fazemos um bem maior a nossos irmãos ao admoestá-los do que ao silenciarmos. Naturalmente, deve-se tomar cuidado para que nossas ações sejam motivadas pelo Espírito Santo e não por nossa natureza egoísta. Controversista. Qualquer pessoa com boa dose de temperamento colérico será motivo de controvérsia, mesmo quando cheia do Espírito Santo. A plenitude do Espírito proporciona ao cristão situações em que será contestado por amor da justiça. Se estiver andando na carne, será contestado por suas qualidades coléricas. Em todo lugar aonde ia, Paulo trazia contestações. As pessoas ou amavam-no ou odiavam-no. Os judeus zelosos, naturalmente, lhe tinham aversão. Uma delegação o seguia de uma cidade a outra, procurando suscitar problemas e persegui-lo. Eles o apedrejaram e deixaram-no como morto em Icônio. Alguns judeus de Jerusalém o detestavam tanto, que tinham uma conduta irracional. Certa vez um grupo fez o juramento de que não comeriam nem beberiam enquanto não o tivessem matado. Mas nem todas as reações para com o apóstolo colérico foram de hostilidade. Ele motivou também muitas pessoas a um sentimento de intenso amor e lealdade. Por exemplo, Timóteo e Lucas o seguiram mundo afora. Aqueles que amavam o Senhor e estavam cheios do Espírito pareciam amar Paulo fervorosamente. Por todo o livro de Atos vemos pessoas que choravam quando ele deixava suas cidades. Esse homem que viajou pelo Oriente Médio e Sul da Europa, levando milhares de pessoas a um conhecimento salvador de Jesus Cristo, é provavelmente um dos indivíduos mais benquistos da cristandade. Aqueles que lhe tinham ódio, tinham-na por ele ser um cristão cheio do poder. Não espere que todos lhe estimem se você anda no Espírito, mas tenha a atitude do apóstolo colérico pleno do Espírito, que resolveu agradar a Deus, não aos homens. Alguém muito maior que Paulo foi odiado por sua justiça, o Senhor Jesus Cristo. Se ele não pôde agradar a toda a humanidade, não espere que você o possa. Porém, se perceber que está sempre tendo atritos com os crentes, é melhor analisar se porventura suas tendências coléricas não estão sobrepujando o Espírito, ou se é o Espírito Santo quem está, realmente, controlando seu temperamento. A motivação de Paulo. O apóstolo colérico foi provavelmente o ser humano mais otimista do mundo. Esse sentimento produziu uma motivação nunca superada na história da igreja. Sem acesso a recursos humanos, ele avançou, com otimismo, até a lugares desconhecidos, levado apenas pela convicção de que o Espírito de Deus o enviara. Passou por sofrimentos maiores do que os que enfrentou qualquer homem conhecido na história da igreja. Em 2 Coríntios 11, 23 a 28, o apóstolo reporta-se a alguns de seus sofrimentos como servo de Jesus Cristo. Trabalhei muito mais, fui encarcerado várias vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber,
A minha preocupação com todas as igrejas. Essa lista dos sofrimentos não é completa, evidentemente, porque foi feita há muito tempo antes de sua prisão em Jerusalém e do naufrágio no Mediterrâneo, quando já a caminho de Roma. Ao escrever essas palavras, Paulo não sabia que o seria aprisionado pelo menos mais 3 vezes. Do ponto de vista humano, a tentação natural na adversidade é desistir. Mas não foi isso que aconteceu com o apóstolo colérico, cheio do Espírito. Provavelmente a melhor ilustração de seu otimismo aconteceu após ter sido apedrejado e deixado como morto em Icônio, na primeira viagem missionária, Atos 14:19-21. A maioria dos crentes, se tivesse de passar por isso, teria fugido de volta à sua terra e nunca mais regressaria para ministrar a pagãos tão ingratos. Lemos às vezes sem a devida atenção um trecho como este: apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto, sem pensar muito no profundo sofrimento do apóstolo. Não temos certeza se Deus o trouxe de volta da morte, mas os inimigos deixaram de apedrejá-lo por pensar que ele estivesse acabado, portanto, estava pelo menos muito próximo da morte. Isso significa que sofreu lacerações severas, ferimentos e provavelmente até fraturas. Mas em vez de desistir, levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. O que poderia estimular um homem a levantar-se de um monte de pedras de morte, prosseguir para Derbe a fim de pregar o Evangelho, e voltar para Listra onde estavam os que o apedrejaram? Não existe explicação humana, mas sim uma explicação bíblica. Paulo descobriu o segredo da motivação que muitas pessoas deprimidas e apáticas de nossa sociedade não conseguiram perceber. O Antigo Testamento diz que onde não há revelação divina, o povo se desvia. PV 29:18. Ninguém pode ser motivado sem ter uma visão. Essa é a razão pela qual um ser humano basicamente bem ajustado pode perder todo o seu interesse pela vida. Em vista das mudanças que normalmente ocorrem na vida, ele poderá alcançar seu alvo mais cedo do que esperava, ou sentir que esse alvo será impossível de ser alcançado. Diante dessa constatação, se não refizer os planos estabelecendo outra meta, poderá acabar se consumindo na luta. Por isso as pessoas otimistas estabelecem novos objetivos continuamente. O segredo da motivação de Paulo foi-lhe concedido pelo Espírito Santo. Ele revelou esse segredo à igreja de Filipos em Filipenses 3:13-14, onde reconheceu que, embora imperfeito, tinha aprendido uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo podia esquecer os apedrejamentos, os naufrágios, a fome, os açoites e a rejeição dos homens porque não olhava para trás, olhava, sim, para frente, para o alvo final, quando estaria perante Jesus Cristo e prestaria contas de si mesmo. Depois da plenitude do Espírito Santo, esse é o maior segredo que há da motivação para o trabalho de Cristo. Na verdade, os dois segredos andam sempre juntos. Quando o cristão resmunga, reclama e sente pena de si mesmo, está olhando para trás, para as reprimendas, afrontas pessoais, privações e sofrimentos. Isso nunca será produtivo, saudável ou útil para o crente. E, sim, profundamente desmoralizante. Paulo, assim como Abrão antes dele, olhava para uma cidade cujo construtor é Deus. Olhava especialmente para o Salvador, e vivia motivado pela volta de Jesus, esperando ouvi-lo dizer: "Muito bem, servo bom e fiel." Se você for um cristão desmotivado, frustrado e inerte, sugiro que, além de procurar descobrir em sua vida os hábitos que estejam entristecendo o Espírito de Deus, examine também seus objetivos. O homem é um ser em luta para atingir suas metas, sem meta ele não luta. Já percebeu como em um dia de folga do trabalho você tem pouca motivação, a menos que tenha algo a fazer ou vá a algum lugar especial? A simples expectativa de participar de algum projeto específico já nos estimula. Extensivas experiências sobre a motivação demonstram que, da maneira como o homem pensa em seu coração, assim ele o é, e que seu comportamento durante o dia já é influenciado desde a véspera. Se quiser sentir-se motivado amanhã,
Vá dormir hoje pensando positivamente e com otimismo sobre o que Deus fará com e por intermédio de você amanhã. Pense de forma objetiva, específica, antecipando o que você espera que Deus faça, e como você espera enfrentar os desafios e as oportunidades do dia seguinte. O evangelista John Hunter disse: os crentes não têm problemas ao encarar as questões da vida, mas, se não as enfrentarem com fé, aí sim elas se tornarão problemas. Faça uma experiência na véspera de seu dia de folga. Sente-se e escreva tudo o que deseja fazer no dia seguinte, colocando os itens em ordem de prioridade. Ore então a respeito dessa lista. Você ficará surpreendido com a facilidade para acordar no dia seguinte, a fluidez com que transcorrerá aquele dia e a satisfação em dormir à noite. Mas, se você adormecer pensando apenas em seu cansaço, é provável que acorde ainda cansado. Durante os últimos anos tenho tido essa experiência, especialmente porque tenho pregado até 5 sermões por domingo, 3 de manhã e 2 à noite. No fim do primeiro domingo com esse regime de trabalho, eu estava completamente exausto e à noite mal conseguia estender-me na cama. A última coisa que disse a minha esposa foi: não me acorde amanhã, vou dormir até acordar sozinho. No dia seguinte, dormi até às 10h30 e acordei pior do que estava ao me deitar. Durante semanas a fio eu me enganava dizendo que precisava da segunda-feira para recuperar-me dos trabalhos intensos do domingo. Todo domingo à noite eu programava meu cérebro com o pensamento de que estava exausto e que para me recuperar teria de descansar no dia seguinte. Não levou muito tempo para minha esposa me tirar o hábito de dormir até às 10h30, mas ela não conseguia me fazer sentir bem disposto na segunda-feira. Felizmente, o Senhor tomou conta da situação, pois, com a saída de um professor de Bíblia em nosso colégio evangélico, concordei em substituí-lo na aula bíblica às segundas-feiras de manhã. Uma vez assumido o compromisso, eu não recuaria. Ao rastejar para a cama domingo à noite, após 5 sermões, estudei a Bíblia a fim de preparar-me para a aula dos jovens no dia seguinte. Surpreendentemente, a letargia transformou-se em vitalidade. Nos meses subsequentes me observei com cuidado e descobri que minha atitude à hora de dormir determinava como eu me levantaria no dia seguinte. 2 meses mais tarde tivemos um feriado na segunda-feira, e novamente acordei cansado. Foi então que o Espírito Santo me mostrou que durante anos como pastor eu mimava a mim mesmo com a ideia de que na segunda-feira eu precisava me recuperar do domingo. Minha esposa e eu tivemos uma reunião de família e resolvemos que nossos filhos eram adolescentes e estavam fora de casa, na escola, 5 dias por semana. Eu deveria, em vez de folgar na segunda, deixar o sábado livre para conviver mais com a família. Desde então tenho tido um horário de trabalho intenso às segundas-feiras, e isso sempre na proporção direta de meu otimismo mental de domingo à noite. É claro que os objetivos do apóstolo Paulo eram bem maiores. Ele arrastou para longe de Icônio seu corpo cansado e dolorido, porque a cidade de Derbe precisava desesperadamente do Evangelho de Jesus Cristo. Foi esse alvo a curto prazo que o motivou a andar aqueles exaustivos quilômetros até o próximo campo de Cefa. Se você quer ser um cristão motivado e cheio do Espírito, peça ao Espírito de Deus que lhe dê alvos a curto, médio e longo prazos. Os alvos a curto e médio prazo serão completados nesta vida, mas somente ao comparecer perante o Senhor Jesus é que alcançaremos o desígnio eterno que Ele estabeleceu para os filhos de Deus. A falta de objetivos é a causa da morte prematura de muitos aposentados. Embora um homem possa ter sido muito produtivo no trabalho, visando a aposentadoria aos 75 anos de idade, depois disso ele poderá morrer antes mesmo de completar 2 anos de aposentado. E é bem possível que a causa de sua morte não seja a má saúde, porém, má visão. Enquanto mantinha o alvo de aposentar-se e descansar, possuía uma razão para viver. Mas, depois de passar da novidade de aproveitar o sossego, ele se vê sem um propósito específico e, consequentemente, suas energias diminuem. A não ser que a pessoa aposentada consiga programar nova meta e nova visão para suas horas de lazer, terá a vida encurtada. Menciono isso em meio ao estudo do apóstolo colérico, que morreu com as botas calçadas, porque muitos cristãos, quando chegam à idade em que suas oportunidades de servir a Jesus Cristo são maiores, resolvem aposentar-se. Já vi pessoas com menos de 50 anos,
com os filhos casados ou na faculdade, que deixam todas as formas de serviço cristão, em prejuízo próprio. Não pode haver felicidade nem segurança para o crente, a não ser que